Boa tarde. Vamos convidar aqui o meu amigo Alexandre para participar da nossa live. Ele que é bucomaxilo, trabalha em São Paulo. Vamos aguardar ele entrar. O doutor Alexandre já deve estar entrando. Hoje a gente vai falar sobre ronco e apneia do sono. Boa tarde, Olá, estamos ao Bárbara, tudo vivo. bom? Olá, olá, Tudo bem? tudo bom? Estamos ao vivo. Hoje vamos falar Sim, então sobre esse assunto tão interessante, tão mundial, tão em alta e tão necessário, que é o ronco e a apneia do sono. E hoje tem um sim. convidado especial, que é o Dr. Alexandre Fracino, que é dentista, cirurgião bucomaxilofacial, que trabalha muito com sono, ronco e apneia, né, Alexandre? Exato, exatamente. Trabalho faço cirurgia também, mas essa questão do sono tem sido uma questão que cada vez mais tem trazido o paciente para o consultório, tem trazido queixas e a gente, com uma atenção multidisciplinar, né, junto com o otorrino, junto com o fisioterapeuta, a gente consegue trazer uma melhora de qualidade de vida para essa pessoa. Isso aí, eu vou me apresentar então, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Bianchi, médica otorrinolaringologista aqui de Porto Alegre. O meu foco de atendimento é respiração e distúrbios do sono ligados à respiração. E eu queria que tu te apresentasse também, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho aí em São Paulo. Legal, Bárbara, obrigado. Bom, eu sou Alexandre Fracino. Quem está aqui já me acompanhando, já me conhece, sabe que eu trabalho bastante com cirurgia, principalmente cirurgias em crianças, que eu sei que a Bárbara faz bastante também, né? E essa questão do sono, do bruxismo, foi uma questão que surgiu, já não é de hoje, que ela surge na clínica, no consultório, e ela vem trazendo queixas importantes com impacto bem relevante na qualidade de vida, né? Tanto do paciente quanto da família. E o ronco atrapalha não só o paciente, mas atrapalha uma família inteira. E aí, dando atenção para isso, eu tenho buscado alternativas para propor para os pacientes formas de contornar isso com um atendimento multidisciplinar. Então, por isso que a gente conversou já antes, né, Bárbara? A gente já falou um pouquinho disso. Não estamos na mesma cidade, mas mesmo assim a gente compartilha dos mesmos interesses e das mesmas aspirações, né, com relação ao que benefício que a gente pode trazer para o paciente. Isso aí, tá tudo ligado, né? É, e foi legal. Hoje de manhã eu estava vendo algumas coisas, né? Eu critiquei bastante. ah, eu- quem me segue sabe que às vezes eu sou até um pouco ácido demais. E, mas muita gente vende perspectivas de tratamento para o ronco, para a apneia, como sendo uma única coisa. E não é uma única coisa. Vai ser uma avaliação do otorrino para ver a amígdala, para ver adenoide, para ver espaço da orofaringe. Vai ser avaliação do bucomaxilo para ver a posição da mandíbula, para ver a posição da maxila, para ver se alguma abordagem cirúrgica ou às vezes uma abordagem conservadora pode trazer benefício, né? A avaliação do físio, fono, educador físico, da endócrino para ver a questão de sobrepeso, né, neuro. Então, são várias áreas que tem que se comunicar. E aí, quando eu conversei com a Bárbara a primeira vez, a gente já logo percebeu que a comunicação é uma das partes mais importantes, né, para o profissional de saúde, porque não adianta nada você tratar o paciente e você não me ligar e falar o que você está fazendo, eu não vou adivinhar, né? E a mesma coisa ao Exatamente. contrário. Mas, E o que tem de Bárbara, picaretagem, né, Alexandre? é, Essas soluções milagrosas da internet. Ah, e um clipezinho metálico que vai colocar na entrada do nariz vai resolver. Uma faixa anti-ronco, um travesseiro anti-ronco, um colar cervical. Nada disso funciona se a gente não for atrás da causa do problema e tratar a causa, né? exato. Se funcionasse, a gente ia ver nos papiros do Egito, nas pinturas das pedras, a gente já ia ver descrição disso na Idade Média. Se a humanidade chegou até hoje aqui roncando, é porque não achou solução, né?
É, mas a gente consegue ajudar bastante, né? Consegue, eu consigo. Agora, muita gente está perguntando aqui pra gente o que que é a apneia do sono, né? Qual a diferença entre apneia e ronco simples? Bom, o ronco, na verdade, é um sintoma, né? Não é uma doença. A apneia é uma doença. O ronco é um som produzido pela nossa via aérea quando nós estamos respirando profundamente e existem tecidos mais frouxos entre o nariz e a garganta, na rinofaringe. Essa vibração desses tecidos vão produzir um som, que é o ronco. E a apneia é algo ainda mais profundo, porque isso quer dizer que a via aérea fechou e a pessoa parou de respirar. Quando a pessoa para de respirar por mais de 10 segundos, a gente considera que ela teve uma apneia. Até 5 apneias por hora é normal para todo mundo, para a população em geral. Acima de 5, 15, 20, 30, tem pessoas que têm centenas de apneias por hora, aí a gente considera uma doença, que é a síndrome da apneia do sono. Legal. E aí isso tem um impacto, né? Porque o organismo fala assim, bom, amigo, você não está respirando. Acorda, porque você não está respirando. E aí a pessoa tem micro despertares ou despertares durante a noite, né? Mas como que você avalia essa questão? O que é o principal alerta, né? Que o paciente vai procurar você com uma queixa de ronco ou de apneia? O que as pessoas chegam comentando? A maior parte vem porque o marido ou a esposa, quem dorme do lado, está incomodado com o som do ronco. Quer resolver para não estragar o casamento. Mas tem muitos outros sinais e sintomas que devem ser um alerta para as pessoas que estão roncando, até para quem dorme sozinho. Por quê? Por exemplo, se você apaga fácil, dorme a noite inteira, mas acorda cansado, acorda com sono, sente sono durante o dia, sente que não repousou como deveria, está começando com sintomas de dificuldade de concentração, dificuldade de memória, humor com maior labilidade, apetite muito alto de manhã, de coisas assim mais calóricas, é um sinal de que você pode estar tendo apneia do sono também. Então é importante sempre a gente ver os outros sinais, não apenas o ronco, porque o ronco pode ser apenas a ponta do iceberg de algo muito mais grave que pode estar acontecendo. É, antigamente, na década de 60, 70, a medicina encarava o sono como simplesmente um desligar e um ligar do corpo, né? E hoje a gente sabe que o sono ele é uma questão hormonal, ele é uma atividade ativa do cérebro. Então, tudo isso que a Bárbara falou, né, envolve o descanso, ele é um processo ativo, né? E aí, problemas, por exemplo, falando das crianças, né, problemas de aprendizado, de crescimento, eles vão estar diretamente relacionados a isso, né? Então, uma das coisas que você perguntou que chega para mim bastante são crianças que roncam, né? Não é normal uma criança roncar, né? Nunca é, nem o adulto, mas a criança mais ainda, né? É, Uma coisa que eu acho interessante, quando o paciente roncador chega no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é: além do ronco, você tem apneias? Alguém já relatou se você para de respirar durante a noite? A maior parte, 99%, fala: não, não, apneias eu não tenho, eu durmo bem, eu durmo, apago e acordo no dia seguinte. Então, eu não acordo durante a noite. Só que, às vezes, a pessoa que tem apneias, esses micro despertares, que são acordadinhas que a pessoa não percebe, podem estar acontecendo várias vezes por hora, devido à falta de oxigenação dos tecidos. Se a pessoa está parando de respirar, recebe menos oxigênio, e o cérebro manda o sinal para dar aquela pequena acordadinha para voltar a respirar. Então, resumindo, é silencioso. A apneia é silencioso, pouca gente percebe que tem. e aí, se o paciente chega para você e fala não tenho apneia, ele ouviu falar daquele exame da polissonografia, ele não sabe muito bem como que é. Muitos pacientes têm receio de dormir fora de casa, falar não quero dormir fora. Quando é criança, a gente tem um problema que o responsável precisa dormir junto. Todo mundo vai ter que fazer a polissonografia para ter o diagnóstico? Bom, em primeiro lugar, a gente coleta uma história bem completa do paciente para entender se aquilo que ele tem realmente pode ser a apneia do sono. Mas a polissonografia, hoje em dia, ela não é apenas presencial, existe também o exame de polissonografia domiciliar.
A polissonografia presencial é aquela que a pessoa precisa dormir numa clínica com eletrodos ligados aqui no dedo, na perna, e aí dorme monitorizada. Para pessoas que têm dificuldade em dormir fora de casa, temos a polissonografia domiciliar, que existe a tipo 3 e 4, que são dois aparelhos que a pessoa leva para sua casa, liga no seu dedo, dorme uma noite com ele, devolve no dia seguinte e, de forma simples, conseguimos saber se está tendo apneia ou não. Além da polissonografia, existem outros exames que a gente pode solicitar também para saber o que está acontecendo, por que a via aérea está fechando. Então, tomografia de seios da face é uma delas. Vocês da bucomaxilo devem ter toda uma documentação especial de imagem que é feita para analisar isso. Até exames laboratoriais às vezes são necessários para a gente identificar algum problema metabólico. Mas não é necessário ter medo da polissonografia, porque ela pode ser muito mais simples do que você imagina. Eu fiz já uma vez a polissonografia, né? E eu lembro que a minha pergunta, né, quando eu cheguei lá, falou assim: mas e se eu acordar? E aí o médico, ou o técnico que estava lá, respondeu: ué, você vai embora. Falei, mas eu tenho que ficar até amanhecer? Não, não é obrigatório, né? Ficar até amanhecer ou até. É um período curto, né? Pelo menos 4 horas de sono são fundamentais, mas não precisa dormir a noite inteira, né? E aí E ele falou lembrando assim: que não, você não está preso aqui, né? Você pode ir embora a hora que você quiser. esse esforcinho que a pessoa vai fazer para dormir uma noite vai ajudar ela em tantas coisas que vale a pena, né, Alexandre? Vale a pena. Não precisa ter medo de fazer a polissonografia. Muitos lugares dão café da manhã para quem fica preocupado com isso. Então, uh, Bárbara, só não sei se a sua audiência está acostumada, mas as pessoas que me assistem aqui nas lives sabem que eu faço sempre. Até as minhas aulas, meus alunos sabem que é tudo muito rápido, assim. Eu não costumo ficar enrolando muito, sabe? Ah, eu também não. Eu já falo rápido, eu sei que é hora do almoço, as Eu pessoas sou não muito têm muito prática. tempo. Então, vamos lá. Vamos supor que, então, a mãe está com a criança agora em casa, está assistindo a nossa live, e ela fala: puxa, meu filho ronca. O que ela pode olhar na garganta, na orofaringe dessa criança, ou mesmo do marido, ou o marido da esposa, que vão chamar atenção para eles marcarem com o otorrino, porque é um sinal de alerta? Bom, eu vou explicar de forma geral que serve tanto para crianças quanto para adultos. Ah, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é se existe alguma obstrução da via aérea, né? Ou seja, desvio de septo, adenoides, amígdalas grandes, tudo isso pode levar à apneia do sono. Mas lembrando que não é só isso. O ronco em si, a doença da apneia, ela tem tantos outros fatores que podem causar que também precisam ser observados. Por exemplo, existem fatores genéticos ligados à estrutura facial. Isso você vai falar melhor do que eu depois. Essa é uma questão que a gente sempre leva em conta. Segundo lugar, o sobrepeso, né? A gente sabe que sobrepeso, a obesidade trazem um acúmulo de gordura no pescoço, inclusive lá na base da língua, atrás da garganta. Isso também pode ser um fator de estar fechando a respiração durante o sono. Além disso, tem alguns hábitos que podem trazer um nível maior de ronco de apneia. Por exemplo, quem janta tarde e já vai deitar, vai estar fazendo a digestão ali durante o início do sono e isso vai relaxar muito mais a musculatura da garganta, trazendo mais ronco e apneia. O uso de bebida alcoólica, o uso de alguns medicamentos que também relaxam a musculatura podem ajudar. Então veja quantas coisas estão envolvidas. Nunca é uma só. Por isso que a abordagem é sempre multidisciplinar. E a consulta do sono nunca é uma consulta rápida, né? É uma consulta que demora pelo menos 1 hora para você entender tudo, para você investigar tudo de forma adequada. Muitas vezes são necessárias mais de uma consulta, né? Às vezes pedir para o paciente responder alguns diários do sono. E aí, vamos lá. A pessoa viu que tem essas alterações, ou que o parente próximo tem essas alterações, e ele vai marcar contigo para entender quais as opções terapêuticas, quais as opções de tratamento. Mas todo paciente procura antes no chat GPT, no Google, e ele vai chegar com algumas ideias. Então, para evitar que ele perca tempo procurando no Google, no chat GPT, e ele veja opções terapêuticas que são, às vezes, muito lunáticas, quais são as opções mais comuns assim de tratamento? Bom, dentro da otorrinolaringologia, a gente fala muito de
ronco e apneia obstrutivos, ou seja, algum fator que tranca a respiração durante o sono e que faz a pessoa produzir o ronco ou ter apneias também. Então, uma delas é o desvio de septo. É o campeão de audiência aqui no consultório. É o que eu mais faço é corrigir a respiração nasal para que a pessoa tenha uma boa passagem de ar pelo nariz e isso vai diminuir a vibração dos tecidos lá na garganta. Então, a cirurgia de septoplastia, de redução dos cornetos e de diminuição das adenoides é uma cirurgia que nós fazemos muito, mas obviamente que tem que ser bem indicada. A pessoa precisa ter um problema relacionado a isso para poder ter um bom resultado no pós-operatório. E aí depois tem os problemas relacionados à garganta, né? Amígdalas grandes são fatores obstrutivos para causar ronco e apneia do sono. Pálato, que é aquela pelezinha lá atrás da garganta, onde tem a úvula, também conhecida como sininho, campainha. Quando ele é muito caído, isso acontece muito em idosos, em mulheres na pós-menopausa, aquele pálato vai vibrar também produzindo ronco. E em alguns casos a gente faz uma cirurgia que reduz o pálato, ela tem um nome comprido, a úvulo-pálato faringoplastia ou a faringoplastia lateral, que é uma outra técnica, que também pode ser necessário para ajudar a pessoa a roncar, a parar de roncar. Mas existem casos que a gente observa a via aérea, vê que está tudo pérvio, não tem um problema respiratório, olha a garganta, tá mais ou menos, mas não vale a pena fazer uma cirurgia naquele caso. Tem algumas outras opções que a gente pode abrir mão. Por exemplo, o CPAP, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é aquele aparelho que tem uma máscara em que a pessoa vai receber uma pressão positiva de ar para não deixar a via aérea fechar. Geralmente indico o CPAP para apneias moderadas a graves, por exemplo, acima de 20 apneias por hora pode ser um paciente candidato a usar o CPAP. Os aparelhos intraorais, né, muito usados, principalmente na tua especialidade, bucomaxilo, têm ótimos resultados, mas principalmente em pacientes que têm apneia mais leve. Alguns outros tratamentos que são direcionados para cada caso, como por exemplo, uma pessoa que tem uma obesidade mórbida, obviamente que vai precisar perder esse peso. Então a gente vai identificar a causa, personalizar o tratamento e fazer esse tratamento para cada paciente. Disso tudo que você falou, eu tenho duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e um comentário, né? O comentário é que outro dia até uma ex-aluna minha me mandou uma mensagem: ah, professor, eu vou operar um paciente cardiopata. Não tem muito a ver com a apneia, mas tem a ver com o que eu vou falar. Né? Vou operar um paciente cardiopata, eu não sei o que eu faço. Falei, você pegou o telefone e ligou para o cardiologista? Então, diante de um tratamento de um paciente com a questão da apneia e do ronco, o cirurgião bucomaxilo, né, o cirurgião dentista, tem que pegar o telefone e ligar para o otorrino, assim como o otorrino vai ter que ligar, às vezes, para o gastro e falar: olha, você vai operar esse paciente, fazer a cirurgia do estômago, né, fazer a cirurgia bariátrica, você vai. A comunicação é a parte mais importante, né? Porque você não sabe o que eu faço e eu não sei o que você faz. Exato. E Tanto eu não sei. lembrando que a parte cardiológica nos pacientes com apneia grave costuma estar alterada. O fato de você estar parando de respirar muitas vezes à noite sobrecarrega o coração, o pulmão, que precisam trabalhar em dobro para te manter vivo. Então, tem muitas pessoas que não sabem, mas além da apneia, estão tendo picos de pressão durante a noite. Então, a gente sempre pede uma avaliação do cardiologista antes de fazer uma cirurgia para não ter surpresas no pós-operatório. E aí, tanto eu não sei exatamente o que o otorrino vai fazer com aquele paciente, que eu preciso perguntar. E como que é a recuperação dessas cirurgias, principalmente do palato? Bom, a cirurgia nasal é muito tranquila, né? O paciente não costuma sentir dor, volta para as atividades em poucos dias e fica só congestionado. Quando a gente opera a garganta, seja a amígdala, seja o palato, né? Aquela famosa cirurgia do ronco, ela é uma cirurgia que limita um pouco mais, porque a alimentação precisa ser líquida e pastosa nos primeiros dias, tem uma dor mais intensa, precisa de medicação. Mas quando ela é bem indicada, ou seja, a pessoa realmente tem um benefício, aí vale a pena a gente fazer a cirurgia. Inclusive, está entrando muito forte agora a cirurgia robótica
Uhum. relacionada às questões do sono. Cirurgia que diminui um pouco o volume da base da língua, até as cirurgias palatais também podem ser feitas por robótica. Então, a medicina está evoluindo, cada dia tem uma novidade nesse sentido. É, exato. Então, por isso que a comunicação tem que ser importante, né? Às vezes o paciente chega para a gente e fala assim: ah, meu nariz sangra à noite. Por que que ele sangra? Será que não está fazendo pico de hipertensão, como você falou? Será que não está tendo um vasinho que está dilatado dentro do nariz? O otorrino precisa avaliar, né? E aí o paciente vai perguntar assim também para a gente, né? E se eu não tratar, o que que acontece? Então, não é só a separação que vai acontecer, né? As pessoas sempre pensam que a maior consequência do ronco é o casal dormir separado. Não, isso aí, na verdade, é o que menos vai impactar, porque a gente está falando de saúde, né? Então, pessoas que têm uma apneia grave ou moderada a longo prazo, que ficam anos tendo apneia, isso vai impactar na parte cardiológica, como eu já falei, a pessoa pode ter uma hipertensão, pode ter arritmias. Arritmias são problemas no ritmo do batimento cardíaco. Pode ter, por causa da arritmia, infarto, AVC. Então, olha quanta coisa grave pode acontecer por causa de uma apneia. Muitas vezes a pessoa tem esse problema e nem sabe que o culpado é a apneia do sono. Além disso, tem questões neurológicas que podem ocorrer também, como, por exemplo, diminuição da função cerebral, diminuição da memória, mau humor, até alteração de libido pode acontecer por causa da apneia do sono. Então, as consequências são no corpo inteiro, para todo mundo. Por isso que, se houver uma suspeita, se a pessoa só está roncando, já vale a pena procurar um profissional que trabalhe a fundo nessa área. Legal. Aí você falou uma coisa assim, né? Que a criança não deve roncar. Episódios isolados de ronco podem acontecer numa criança, né? É, quando está muito congestionada, como todo mundo, né? Sim, mas um ronco regular, então, não é esperado numa criança. E aí sim vai ter que ser avaliado junto com o otorrino, com o próprio bucomaxilo, Exato. ortodontista, Porque todas a as criança pode especialidades, até ter né? problema de aprendizado, né? Quem É tá. aí que eu queria chegar. É, Muitas vezes se indica, às vezes, psicoterapia para criança, medicação para tratamento de alguns transtornos de atenção, e não se perguntou com relação ao sono, né? E essas medicações atrapalham bastante o sono, né? muito, muito. As crianças que dormem mal, elas é o contrário do adulto, né? O adulto, quando dorme mal, ele fica mais sonolento, mais lento. E a criança, quando dorme mal, ela fica muito agitada. Aquela criança que às vezes tem até um diagnóstico de hiperatividade de forma errada, porque o problema dela, na verdade, era dormir mal. Uma criança mais difícil de lidar e, na verdade, coitada, tá sofrendo com o seu sono durante a noite. Então, volto àquilo que eu falava. Eu vi que tem alguns alunos aqui, ex-alunos meus, que eu já falava na época isso para eles se comuniquem, né? Liga para o outro profissional, liga para o psicólogo que está atendendo aquela criança, fala o que que você viu, o que que você não viu, né? O que que você deixou de ver. Mas legal, acho que a gente conseguiu resumir bem aí bastante coisa, né? Mas eu tenho umas perguntinhas para ti também. Eu acho que Oba, a tua área tem tanta coisa relacionada à medicina do sono que tem coisa que eu não sei que eu quero saber. Lá vamos no teu lá. consultório, chega uma criança, por exemplo, com o papai e mamãe disseram ele tá roncando e eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a estrutura óssea facial. O que que você faz para avaliar essa criança? A primeira avaliação ela é morfológica, né? A gente avalia a criança na cadeira e também avaliações de imagem, né? Fotografias e também mensurações que chamam-se cefalometrias, né? Que vão mensurar a cabeça, vão mensurar o tamanho da maxila, que é o osso de cima, a mandíbula, espaço da via aérea. Muitas vezes a gente pede a polissonografia. Nesses casos das crianças, a domiciliar é mais fácil, né? Por causa que não precisa dormir duas pessoas fora, só uma, né? Só uma não, só a criança vai dormir em casa, né? A gente vai ver a questão de erupção dentária, a gente vai ver também idade óssea por meio daquela radiografia de cunho, né? Vai ver, conforme for a sua indicação, questões respiratórias, se o ar está passando pelo nariz, se ele respira pelo nariz ou se ele respira pela boca, que é uma questão importante. E aí, outro dia, a mamãe perguntou: então, posso colocar um adesivo na boca do meu filho para ele respirar pelo nariz? Não, peraí, não é assim, né?
É uma ideia legal, mas não é uma ideia boa. É uma ideia interessante, mas não é uma ideia boa. Não faz isso, né? Vamos tentar encontrar o que está acontecendo. Aí eu vou investigar. Desde, às vezes, de uso de café. Já tive um paciente, por exemplo, que ele fazia duas escolas, uma japonesa e uma chinesa. Ele tomava 1,5 litro de chá verde por dia, mas é lógico que aquela criança não ia dormir, né? Chá Isso verde sem cafeína, né? tem cafeína, é uma orientação simples. Olha, não vai tomar chá verde e vamos escolher uma escola. Uma criança não pode fazer duas escolas, não tem como. É, isso Então, aí. E aí eu queria saber sobre aquelas crianças ou até os adultos que têm a mandíbula posicionada mais para trás, o famoso retrognatismo. O que isso. isso tem a ver com rompe a apneia do sono? Bastante coisa a ver, né? A posição mais posterior da mandíbula, que é o osso de baixo da boca, né? Que é esse osso daqui, ela vai diminuir o espaço em que passa o ar. Então você tem uma entrada de ar menor, né? Com maior propensão à vibração do palato mole, que é aquela estrutura que está em cima, perto da uva. E aí, muitas vezes, a gente vai esperar terminar o crescimento e fazer uma cirurgia para avanço dessa mandíbula, né? É uma cirurgia que hoje é bastante corriqueira, que tem resultados muito preditíveis, né? Até falo de uma paciente que eu conversei outro dia, que ela me ligou, falou, eu estou meio ansiosa com a cirurgia. Eu falei assim, você está ansiosa por quê? Porque eu não sei como vai... E eu respondi para ela, mas eu sei. Então, o que deixa o cirurgião nervoso, né, você faz cirurgia também, é a gente não saber o que vai acontecer. Quando você sabe o que vai acontecer, você fica tranquilo. E essa cirurgia ortognática hoje, ela tem resultados muito previsíveis, né? O resultado preditivo ele é muito fácil de se saber, tanto pelas mensurações virtuais, quanto pelas fotografias, pelas simulações computadorizadas que são feitas. Então, tem uma melhora funcional, uma mudança estética e que traz muitos benefícios para esse paciente. Ele muitas vezes reduz bastante as questões relacionadas ao sono, né? Logicamente, se ele tem uma apneia grave, talvez somente a cirurgia não seja só a solução para ele. Ele vai precisar, às vezes, mesmo com a cirurgia, de um CPAP, né? Mas uma boa parte dos casos tem uma resolução bastante satisfatória. Eu costumo dizer que a gente tem um cardápio de tratamentos combinados na maioria das vezes, né? Eu não É, vou indicar uma coisa para uma pessoa, eu vou indicar uma septoplastia junto com uma perda de peso, uma cirurgia faríngea junto com um aparelho intraoral. E falando em aparelho intraoral, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o aparelho intraoral. Algumas pessoas não conhecem esse aparelho e ele é muito bem indicado justamente naqueles casos de retrognatia. Fala um pouquinho para nós como é que funciona. o aparelho intraoral, eu já vou começar ali na verdade, quebrando um paradigma, porque muita gente chega para mim e fala assim, não, então eu vou usar o aparelho intraoral, não vou precisar do CPAP. Não é bem assim. Se você tem uma apneia grave, não vai ser um aparelho na boca que vai resolver o seu problema. Você vai precisar do CPAP. Como disse o paciente meu, então eu vou ter que usar aquele escafandro? Vai ter que usar o escafandro. Ele tinha uma apneia muito grave, né? Mas o aparelho intraoral, ele reposiciona a mandíbula, né? Um pouco anteriorizada. Então, para casos de apneia grave e que não há indicação cirúrgica, ele pode ser um caminho. Mas não é o único, né? E às vezes o paciente fica com uma expectativa de que o aparelho intraoral ou mesmo a placa de bruxismo, que eu tenho mais tendência a utilizar no meu consultório, ele não é a solução mágica, mas ele traz muitas vantagens e até pode ser uma forma de estudo se a cirurgia ortognática vai trazer benefícios. Você coloca o aparelho intraoral para avançar um pouquinho a mandíbula de forma temporária, observa, refaz a polissonografia, observa uma redução nos episódios de apneia, e aí você fala, olha, realmente você vai se beneficiar da cirurgia. E aí você começa a preparo todo para a cirurgia ortognática, e se tiver necessidade de a turbinectomia, que é algumas reduções do nariz, né, ou septoplastia, que são algumas correções do septo, que é aquela ráfia que passa bem no meio da face, né? Aí vamos fazer isso de forma combinada. Isso aí.
E aí eu queria saber também um pouquinho sobre as alterações faciais que acontecem nas crianças quando a criança não trata a apneia do sono. Como é que fica a face de uma criança que nunca tratou, que cresceu tendo ronco-apneia? O que que pode acontecer de ruim para essa criança? Primeiro que ela não vai ter o crescimento completo, ela vai ter um déficit de crescimento, um prejuízo no aprendizado, criança que não dorme não aprende, um déficit cognitivo, mas principalmente um mau desenvolvimento tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Então você fica com uma face que é uma face mais caída, né? Uma face mais com olheiras mais fundas, com Alongada, um né? hipodesenvolvimento da região mais central da face, do terço médio. Uh, e essa questão que o paciente vai ter, às vezes, mau posicionamento dentário também, porque ele respira pela boca. Né? Ele não está respirando pelo nariz como deveria. A arcada não se Episódios desenvolve isolados, né? bem, é isso? Exato. A respiração ela é fundamental para o desenvolvimento harmônico da face. Então, hoje, como eu falei, né? Às vezes eu sou muito crítico com algumas coisas. E se fala muito de harmonização, preenchimento da face. Mas será que não foi feito um trabalho, que faltou fazer um trabalho legal de respiração, de fono, cotorrino, ou com o educador físico para que aquela criança se desenvolvesse de forma adequada? Exato, essa bochechinha, né? Esse volume que a gente tem aqui no maxilar depende de uma boa ventilação durante a infância. E às vezes você vê uma pessoa que tem a face mais reta, provavelmente essa criança não respirava bem durante a sua infância e acabou desenvolvendo uma face diferente do ideal. É, uma face que não é tão funcional, né? E a Funcional. função depende a estética depende da função, né? Claro, um exemplo bem clássico é o Ronaldinho Gaúcho. Provavelmente ele Sim, teve problemas respiratórios na infância que deixaram aquele lábio inferior mais caído, aparecendo os dentes, coisas que podem ter prejudicado o desenvolvimento da face dele. se ele já foi o que ele foi, né, jogando bola com esse problema, imagina se ele tivesse tratado, Imagina se ele tivesse tratado. Às vezes eu pego uns né? jogadores de futebol, eu digo isso também. É, E eu queria saber um pouquinho sobre as cirurgias, então, dentro da bucomaxilo. Quais são os tipos de cirurgia que podem ser feitos para esse fim de ronco-apneia? Tem que quebrar, tem que cortar por fora? Dá os detalhes para nós. por fora normalmente não é necessário, né? São feitos acessos por dentro da boca e esses acessos permitem a gente reposicionar algumas estruturas ósseas de forma a que melhore a passagem de ar. Esse reposicionar as estruturas ósseas depende de um bom posicionamento dentário. Então, muitas vezes a pessoa chega, eu quero fazer a cirurgia ortognática. Vai precisar de um preparo com o aparelho, porque eu preciso deixar os dentes de forma que fiquem estáveis para quando eu manipular essas estruturas ósseas. Então, a cirurgia ela é toda por dentro, não deixa cicatrizes estéticas, tem algumas pequenas sequelas que são muito pequenas perto do benefício. Então, muitas vezes o paciente vai sentir dormência no lado inferior, dos dois lados, alguma dormência na face, que pode melhorar com o tempo, mas que não é a principal preocupação. É uma sequela que já se sabe, mas que o benefício é tão grande que não é uma sequela significativa, né? E o que que você vê como o futuro do tratamento de apneia dentro da tua especialidade? Olha, as cirurgias feitas com algumas tecnologias como o laser, por exemplo, né, ajudam a gente a ter uma cicatrização muito melhor. Então, hoje a gente tem as placas e parafusos. Hoje já não é de hoje, mas enfim, a gente tem as placas e parafusos que fazem com que o paciente não saia da cirurgia com a boca amarrada, né? Que ele fala, eu vou sair com a boca amarrada, com fio de aço. Não, não sai. Ele sai mastigando, ele sai falando. Eu tenho pacientes que em 3 semanas já estavam praticando atividade física sem impacto, mas já estavam praticando atividade física de recondicionamento físico, né? Uh, as tecnologias que cortam o osso sem cortar tecido mole, que ajuda a preservar estruturas nervosas, também são bastante legais. Mas hoje a gente tem, principalmente, o traçado preditivo, ele é todo feito virtualmente. Então a gente consegue mostrar para o paciente, olha, fulaninho, você vai ficar com essa face. É muito aproximado, né? É muito próximo daquilo que se chega. Então, esse, na minha visão, é o principal resultado. Legal. A gente consegue saber o que vai acontecer.
Legal. O paciente ele ganha muito quando o otorrino e o bucomaxilo trabalham juntos, né? Porque a gente É, soma um olhar diferente e soma opções de tratamento também, né? é por isso que eu falo para os colegas assim, não tenham vergonha de ligar para o otorrino e falar assim, olha, eu não sei o que é a septoplastia. Ele vai te explicar na maior das boas vontades, ele vai te explicar quanto tempo vai demorar para recuperar. Se você precisa, por exemplo, os pacientes perguntam, tirar o siso antes ou depois. Não é muito legal fazer as coisas assim em conjunto, porque não é peça de carro que você troca assim. Mas, olha, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, esse paciente está com uma infecção, está com isso. Conta a sua visão para o outro profissional, porque ele vai, com certeza, vai receber isso de braços abertos e vai ajudar a chegar a melhor terapia para aquele paciente, né? Mas o ronco e a apneia não tem uma solução mágica, que é o que a gente começou falando, né? As pessoas vendem, faça isso, põe um clipezinho. Se as pessoas entrarem no AliExpress, vão achar milhões de aparelhos que vão corrigir o sono, vão corrigir o ronco. E não é isso, né? É um conjunto de alterações. É um É conjunto de isso aí. terapias, né? Essa parceria entre o otorrino e o bucomaxilo é essencial, ideal, né? Acho que é o futuro realmente do tratamento. Obrigada por todo mundo que assistiu a Imagina. nossa Obrigado. live. Obrigada para você, Alexandre, por disponibilizar o teu tempo aí para esclarecer coisas tão legais aí da tua área. E bom Obrigado, trabalho. Bárbara. Até mais. Bom, Flash Lives como sempre, gente. Beijos, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.